Olha, doutor Leandro Borba, vem pra cá, doutor Leandro Borba. É prazer receber o senhor aqui. A gente teve algumas mudanças no Código Penal, que acontece no Código Penal em relação à lei da Maria da Penha, né? Que são leis dos crimes hediondos e a lei de execução penal. E para explicar esse assunto, o doutor Leandro Borba, que já é o nosso sócio aqui do programa. Doutor Leandro Borba, o que mudou na lei Maria da Penha, doutor? Veja só, Messias, veja só, caros ouvintes, nós tivemos uma lei especial editada recentemente que modificou pelo menos 5 diplomas normativos brasileiros. Código Penal, Contravenções Penais, Lei dos Crimes Hediondos, Lei Maria da Penha e também a Lei de Execuções Penais. Veja só o rol, né, a gama enorme de modificação legislativa que foi levada a efeito por conta dessa lei específica em proteção à mulher. Com um detalhe, o que nós percebemos foi que essa modificação veio para acabar de vez com a questão da misoginia e da discriminação do gênero feminino. Tá, essa questão da cadeia aí, doutor, o senhor acha que dando mais cadeia, aumentando cadeia para essa turma, vai resolver, doutor? Messias, é o seguinte, tempos atrás, vamos pegar aí um ano atrás, eu não acreditava que pena majorada, pena mais alta, não inibia o crime. Eu pensava dessa forma. Mas com o passar do tempo, com a lida na advocacia, eu pude perceber que sim. Eu vejo da seguinte forma, em se tratando de uma pessoa normal, uma pessoa comum, não voltada para o crime, ela vai pensar 2 vezes antes de praticar qualquer crime contra a mulher, contra qualquer pessoa que seja. Então, se essa pessoa que é normal, ela zela pelo seu nome, zela pela sua imagem, pela sua liberdade, ela vai refluir, vai pensar 2 vezes antes de praticar o crime. Agora, se se tratar de uma criminoso, pessoa... quanto mais, uma pessoa que é talvez inimputável, né? Uma pessoa que não tem o discernimento, que sofre de alguma patologia psiquiátrica, aí não pode se esperar muita coisa dessa pessoa. Porque assim, a gente viu a lei Maria da Penha, mas parece que os caras continuam matando, continuam praticando crimes contra suas esposas, suas namoradas, quer dizer... E, gente, é muito claro o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela não entra em todos os casos. Não. A Lei Maria da Penha é violência doméstica, violência quando tem relação passional. Né? Exatamente. Você namora com uma mulher, você é casado com uma mulher, você é filho de uma mulher, o filho que bate na mãe entra na Maria da Penha também, doutor. Toda a violência que tem aí, que ocorre no contexto domiciliar, no contexto familiar, né? Então, todo tipo de violência que ocorre nestas circunstâncias, a Lei Maria da Penha está aí para proteger essas pessoas. E é a questão da misoginia também, não é? A misoginia é tido como misoginia esses atos praticados, esses atos criminosos. O ódio da mulher, né? O ódio feminino. Da mulher, a aversão ao sexo feminino, né? Então, quando ocorre esse tipo de crime, agora veio a modificação da lei visando justamente isso, coibir esse tipo de discriminação em razão do gênero feminino. A gente olha toda a legislação que foi mudada, a gente percebe claramente que o legislador se preocupou com isso, em diminuir, em acabar, de repente, com essa discriminação difundida, difusa, envolvendo discriminação contra a mulher. Doutor Leandro, o irmão que bate na irmã é Maria da Penha. Maria da Penha. Falou que a mulher como vítima é Maria da Penha. Veja que aí está no âmbito familiar, não é? Lei Maria da Penha, ela sofreu alteração. A alteração principal dela foi que, a partir de agora, doravante, o descumprimento de medida protetiva agora ganhou um crime próprio, autônomo. Antes não tinha isso. Agora nós temos o tipo penal, o crime de descumprimento de medida protetiva. A pena é uma pena alta, é uma pena de 2 a 5 anos. É uma das mudanças legislativas que ocorreram agora, recentemente. Foram várias mudanças, né, que reverberaram aí em vários diplomas normativos. Agora, com o feminicídio
Feminicídio hoje, a pena dele é de 20 a 40 anos. O feminicídio deixou de ser uma qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, para se tornar um crime autônomo e prevê pena de 20 a 40 anos. Então, não é mais 30 anos, né? Hoje pois o crime. Quando por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Quando, por exemplo, que o cara pega 40 anos por ter matado uma mulher? Veja só... Faz aí uma... Sim, veja só, Messias, o juiz, ele, ao fazer a dosimetria da pena, segundo o artigo 59 do Código Penal... Porque 40 anos já é quase que... Metade da vida. É metade da vida. É. Né? Metade. Com relação à execução penal, por exemplo, com relação ao feminicida, para fins de progressão de regime, ele tem que cumprir 55% da pena. Antes era 50%, agora é 55%, ou seja, mais da metade da pena. 23, né? 25 anos, 23, 25 anos, basicamente. Exatamente. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que em vez da gente só prender o cara, por que a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? Que o presidiário, ele não é obrigado a trabalhar. Sim. Mas vamos lá, tá? O cara não é obrigado a trabalhar, mas o Estado é obrigado a manter esse cara lá dentro, com comida, né? Com remédio, atenção à saúde do cara, atenção ao respeito físico. Por que esse cara não é obrigado a trabalhar para pagar a jega que ele dorme, por exemplo, e a marmita que ele come? E eu vejo prejudicial a ele não trabalhar e a defesa dele de não pedir isso em juízo, porque o trabalho, a leitura, o estudo, ele vale como remissão da pena. Então, se ele não trabalhar, ele não vai ter essa remissão. A remissão da pena, ela pode ser tida pelo trabalho, pelo estudo, pela leitura, inclusive. Então, ele estaria perdendo com isso. Nós estamos falando de feminicídio, mas traz a imagem daquele louco lá que matou, desse doido que matou aí, segundo informações, que ele pode ter matado até 10 pessoas. Tá? 9 horas e 28 minutos. Segundo informações, esse louco pode ter matado até 10 pessoas. Doutor, se for comprovado que esse cara tem demência, ele é inimputável? Vejam só, para haver crime no Brasil hoje é necessário fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do culpável, da culpabilidade, nós temos que observar que tem lá um elemento chamado potencial consciência da ilicitude. Então, se fizer nessa pessoa um exame de insanidade mental e descobrir que ele é inimputável, ele vai receber uma sentença absolutória, imprópria, chamada de imprópria, mas ele vai cumprir medida de segurança. Medida de segurança imposta pelo magistrado, que muitas vezes é até pior do que a pena, viu? Como é que é essa medida de segurança? Cadê esse louco aqui, esse aqui? Cadê, então, como é que é? Ele tem cara de ser um cara demente, né? Agora, se comprovar que ele é imputável, eu vejo o seguinte, pelo que eu li da reportagem, ele praticou vários crimes, não é? E praticou vários crimes e dá para perceber pelo que muda aqui, Tom, muda o que está escrito aqui, Tom. Dá para perceber que ele é imputável por aquilo que ele estava planejando. Ele planejou e praticou alguns atos que a gente percebe claramente que ele é imputável. Nesse caso, como ele cometeu vários crimes e que eu pude observar, trata-se de concurso material de crimes. Ele praticou vários crimes em contextos diferentes e as penas serão somadas, diferente do que ocorre na continuidade delitiva. O que é a continuidade delitiva? É quando uma pessoa pratica um crime, por exemplo, uma pessoa pratica 5 homicídios no mesmo ambiente. Ele vai responder por um homicídio com a pena aumentada. Ele não vai responder com a somatória de cada homicídio que ele praticou, entendeu? Então, no caso dele, se trata, se comprovar que ele é imputável, pelo que eu li, ele vai responder pelo crime de homicídio e por todos os crimes que ele cometeu. Os crimes foram praticados em concurso material, ou seja, vai somar pena por pena até chegar naquele tanto, até chegar em determinado Então, tanto. Se ele matou 10 pessoas,
O homicídio está há quantos anos? Isso, o homicídio hoje é de 6 a 20 anos, não é? O homicídio simples. O dele foi qualificado. Tá, de 12 a 30, no caso. Vamos colocar 20. Vamos criar uma média aqui de 20. Então, nesse caso, esse homem que matou, segundo informações, cerca de 10 pessoas. 10 vezes 2, 20. Dá 200 anos de cadeia. Ele teria que puxar os 200 anos. Exatamente. Finaliza uma pena, ele começa a outra? Não, aí unifica as penas. E ele vai somar tudo, né, no final, na fase de execução penal, soma tudo e ele vai dar início ao cumprimento da pena. O que eu tenho que deixar claro aqui para o caro ouvinte é que nós temos a figura do concurso material e a continuidade delitiva. No caso dele, pelo que eu percebi, trata-se de concurso material. O que significa isso na prática? Significa que, ao ser condenado em todos os crimes, o juiz terá que somar as penas e vai dar um valor muito alto, diferente da continuidade delitiva. Mas por que nós não temos pena capital no Brasil, a pena de morte no Brasil? Por que não temos isso? Em regra, nós não temos pena de morte no Brasil, em regra. Só há uma exceção. Em caso de guerra, a pessoa que deserta, não é? Como é que é isso? Aí pode ter pena de morte. Então, na guerra, o foge. soldado brasileiro foge. Entendi. Não é? Isso aí tem pena de morte. Aí tem pena de morte. É um caso só. Então são os costumes que fazem as leis. Na verdade, a política faz o direito faz a política. Os costumes faz o direito faz os costumes. Isso. Então, o senhor acha que hoje a gente vive outra realidade que pode até mudar isso? Pode. Pode mudar a realidade social com a realidade. Tem uma obra muito interessante do Miguel Reale. Ele fala do fato, valor e norma. Ou seja, ao fato, aí ao valor que é feito pela sociedade, a sociedade valora aquele fato e com a valoração desse fato, nós temos a norma que é editada. Doutor, obrigado pela participação. Bate-papo gostoso. Eu gosto de vir aqui também. E esse material vai também para o seu... O senhor está no YouTube? Sim, eu estou no YouTube, canal Leandro Borba Ferreira Nascente. Pode ir lá se inscrever, participe, critique do conteúdo que tem lá. Ou seja, esteja conosco nessa empreitada aí de levar, né, as informações no âmbito jurídico para toda a sociedade. Você está dando aula? Carente, não dou aula ainda. Devia estar dando aula. O cara é bom. É uma vontade que eu tenho, mas por questão de tempo, né, não é possível enfrentar a sala de aula. Mas para mim é um prazer explicar aquilo que eu aprendo por meio da minha rede social, que é Leandro Borba Ferreira Nascente, YouTube. Doutor Leandro Borba Ferreira Nascente, muito obrigado pela participação. Para nós foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço. Vai com Deus.